Oi pessoal, eu sou a Beca, esse é meu canal e sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um livro que consegue em pouquíssimas páginas captar uma parcela da realidade brasileira que dificilmente consegue ser vista. Esse é o simples, mas também sensível, A Hora da Estrela. Aqui nós vamos encontrar uma história comum. Através de um narrador bastante peculiar, nós somos apresentados a Macabeia, que vai ser a protagonista. Macabeia, essa garota de nome extremamente excêntrico, é na verdade uma garota pobre, nordestina, órfã e completamente sozinha, tentando sobreviver a uma capital, ao Rio de Janeiro. Ela trabalha de datilógrafa enquanto mora em uma pensão com um grupo de mulheres. É uma vida comum, uma garota simples, mas uma existência marginalizada. E é interessante notar como a Clarice Lispector é essa autora muito conhecida por narrativas que acontecem dentro dos personagens, por dilemas morais internos, por fluxo de consciência longo. Porém, aqui, no último livro que ela escreve, porque a Clarice vai falecer meses depois da publicação, se eu não me engano, A Hora da Estrela vai ser publicado em outubro e a Clarice vai falecer em dezembro. E bem, aqui, nesse último livro, vemos uma mudança, pois o exterior, o entorno da protagonista, ele tem um peso similar às complexidades internas da protagonista. Aparentemente aqui, o contexto social adquire uma relevância mais explícita para os acontecimentos e desfecho da obra. Eu, particularmente, só li 2 livros da Clarice, então eu não consigo notar muitas mudanças na estrutura narrativa desse para outros romances e contos dela. Mas por alguns comentários e artigos que eu vi, realmente a condição social tem uma importância muito maior aqui na construção dessa história. E bem, a pobreza material da Macabeia se alastra para tantas esferas da vida dela. Por exemplo, na página 52 dessa edição mesmo, vai ser dito que a Macabeia, de um modo geral, ela não se preocupa com o próprio futuro porque ela acredita que ter futuro é um luxo. A vida dela é apagada, é desbotada. A Macabeia acorda, trabalha, ganha pouco e tenta a todo custo ter pequenos momentos de prazer, aonde ela vai olhar o metrô, toma Coca-Cola, arranja ali um namoradinho bem meia boca. E bem, ela vai sobrevivendo. E logo na página 55, pouco tempo depois, a Macabeia ela vai passar por um momento meio triste. Mas ela se recusa a sentir a tristeza porque ela acredita que tristeza era coisa de rico, que tristeza era luxo. E é nesse ponto que a Clarice Lispector ela consegue atingir dimensões novas ao se falar de vulnerabilidade social, ao se falar de pobreza nesse livro. Pois veja bem, a Macabeia ela não é só invisível para os outros, ela torna-se invisível para si mesma. A própria Macabeia considera coisas básicas um luxo, sabe? Ter um futuro, sentir tristeza, ter uma ligação, um afeto. São coisas que parecem que tomam uma perspectiva muito distante e até impossíveis para ela. A Macabeia é reduzida fisicamente no corpo, mas também na alma, do início ao fim desse livro. E eu disse no início do vídeo que esse era um livro simples, mas sensível. E veja bem, ele não é simples pela escrita ou pela forma de se conduzir a história, afinal é um livro de Clarice Lispector, ela que é essa autora enigmática que escreve um parágrafo e você tem que ler 1, 2, 3, 5 vezes para entender minimamente o que ela quer dizer. Mas é uma história simples pela história que é contada. Macabeia é, no final, uma vítima da solidão, da vulnerabilidade, da exclusão. Seu início e fim são esquecíveis diante dos outros personagens. E aqui nesse livro, o traço mais marcante é como a Clarice consegue demonstrar que a pobreza ela retira não só do corpo. Então, fica muito claro, por exemplo, que a Macabeia ela não ganha o bastante para comer bem, para, sabe, se alimentar, se nutrir bem e, por óbvio, isso enfraquece a sua saúde. Mas aqui vai além. A pobreza retira também
a dignidade de uma maneira visceral, retira mesmo da alma. A Macabeia perde personalidade, perde sonho, perde perspectivas, perde até mesmo afetos. É uma personagem que não consegue se impor no mundo, ela não consegue nem ter o básico, o que dirá essas subjetividades do ser humano. Tudo na obra torna a Macabeia o tipo de personagem que é, na realidade, uma encarnação de um tipo de vivência social. Aqui a Clarice ela consegue demonstrar como a pobreza retira muito mais do que itens materiais, entende? E, portanto, a Macabeia não é somente uma personagem, ela é um retrato artístico feito com imensa sensibilidade sobre uma parcela gigantesca do Brasil. Uma parcela que sofre de uma miséria anônima e de uma apatia generalizada do outro sobre si. E essa apatia, obviamente, ocasiona na apatia daquela própria pessoa sobre si. É difícil se ver como gente, como humano, quando tanto foi tirado de você. E bom, pessoal, essa foi a resenha. Falar bem de A Hora da Estrela é tipo chover no molhado. O que não faltam são boas críticas e bons elogios a esse livro. E bem, aqui a Clarice ela consegue falar da pobreza do jeito dela, sabe? Dessa forma meio enigmática, em devaneio, em poesia. A Clarice ela tem uma escrita muito única, sabe? Você não lê outros livros e sente a mesma coisa. Ela realmente fez uma escrita que é uma marca dela. Então a escrita dela, ela provoca sentimentos que só realmente ela consegue sentir. E é muito interessante ver ela fazendo isso aqui num livro que claramente está falando sobre uma realidade que é muito brasileira, muito nacional, mas muito pobre, muito infeliz também. Ela faz isso com uma delicadeza muito particular e realmente foi uma obra que eu achei bem encantadora e também muito visceral, por mais que seja bem curtinho. E bom, finalizo o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem a curtida, se inscrevam no canal se quiserem. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!